A graça e a paz do Senhor a todos. O Bíblia, Livros e Café hoje apresenta o vídeo que comentaremos este maravilhoso livro do Padre Júlio Maria de Lombardi, Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes. Então, um livro de quase um século que continua sendo muito atual, em que ele bota para estraçalhar com as objeções protestantes contra a Santa Igreja de Nosso Jesus Cristo. Então, este livrinho aqui é um verdadeiro manual de apologia católica prática contra esses terríveis inimigos da Santa Igreja chamados protestantes. Então, pessoal, antes da gente iniciar os comentários deste livro, eu gostaria de rezar uma Ave Maria por quem me presenteou, que foi o professor Marcelo Vergotti. Então, quem é mais antigo no canal sabe que o Marcelo Vergotti tem sido, para mim, uma espécie de tutor, né? Acho que 95% de tudo que eu sei de catolicismo eu aprendi com ele ou por meio dele, através de livros, vídeos, cursos que ele forneceu, né? Então eu tenho um carinho imenso por ele. Ele não gosta de ser chamado de meu pai na fé, né? Mas diz que é o meu irmão mais velho na fé, né? Então devo muito a ele. Quase tudo que eu sei de catolicismo aprendi com ele ou por meio dele. Então tenho muita gratidão, né? E olha a pilha de livros aqui. Só de presente dele eu quero comentar todos no canal, né? Então rezemos pelo Marcelo, que ele tem uma vida longa, um apostolado frutífero, e que ele continue nos presenteando com livros para que a gente possa apresentar conteúdos de qualidade aqui no canal, né? Então vamos lá. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Padre Júlio Maria de Lombardi, intercedei por nós. Santo Irineu de Lyon, rogai por nós. Santo Antônio de Pádua, rogai por nós. E nos ajudem a explanar o conteúdo desse maravilhoso livro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, pessoal, acerca deste livro, Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes, eu tenho duas manifestações importantes a fazer. Uma é manifestar minha alegria e outra manifestar a imensa tristeza. A minha tristeza é que este livro foi escrito há quase um século e foi enterrado, né? Um verdadeiro manual de apologia católica contra o protestantismo e desconhecido do público católico. E os protestantes nesse último século cresceram muito, né? Se a gente tivesse esse livrinho em mãos, né, durante esse século em que ele foi perdido, né, a história seria bem diferente. E a manifestação de alegria é que este livro foi resgatado, isso aqui é uma verdadeira pérola, né? E quero parabenizar a editora Cavalaria Editorial, né, pelo resgate desse precioso tesouro católico, né? Esta é a primeira edição deste livro, editada em setembro de 2019. Então, quase um século que este livro ficou inacessível para nós católicos. Ele diz o seguinte: durante as festas marianas de 1928, nós já estamos em 2021, né? Quase 100 anos. Durante as festas marianas de 1928, os protestantes distribuíram um desafio, exigindo, nota-se bem, não era pedindo, era exigindo um texto da Bíblia que provasse diversas verdades professadas pelos católicos e negadas por eles. Tem um texto da página 92 deste livro que é perfeito para descrever o que são os protestantes. Diz o Padre Júlio Maria: sois ignorantes obcecados, desconhecendo o que atacais e ignorando o que pretendeis ensinar aos outros. Então não existe uma frase que descreva melhor os protestantes do que essa. Sois ignorantes obcecados, desconhecendo o que atacais e ignorando o que pretendeis ensinar aos outros. Perfeito. Então vamos ao desafio feito ao Padre Júlio Maria, em que esse protestante enumerou 20 pontos contra a Santa Igreja Católica e assinou embaixo com o codinome Um Crente, né? O anonimato. Então a gente viu que os filhos das trevas sempre agem nas sombras, né? Como diz o Scott Hahn, né? O exército de Satanás sabe que ele tem desvantagem, por isso sempre age na escuridão. Então vamos ao desafio. Exige-se do Padre Júlio Maria. Exige-se, não é pedindo não, é exigindo. Veja só a pretensão do filho de Satanás, né? Um texto da Escritura provando que devemos orar à Virgem Maria.
2. Um texto da Bíblia que prove que Maria foi concebida sem pecado. 3. Um texto da Escritura que prove que São Pedro não tinha esposa. 4. Um texto da Escritura que prove que os ministros de Deus não devem se casar. 5. Um texto da Escritura que prove que São Pedro foi bispo de Roma. 6. Um texto da Escritura que prove que o Papa é vigário de Cristo e sucessor de São Pedro. 7. Um texto da Escritura que prove que os padres podem perdoar pecados. 8. Um texto da Escritura que prove que o vinho na ceia do Senhor deve ser tomado pelos padres. 9. Um texto da Escritura que prove a existência da missa romana. 10. Um texto da Escritura que prove que os padres têm o poder de mudar o pão em corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo. 11. Um texto da Escritura que prove que há 7 sacramentos. 12. Um texto da Escritura que prove que o uso de imagens foi recomendado por Jesus Cristo e seus apóstolos. 13. Um texto da Escritura que prove a existência do purgatório. 14. Um texto da Escritura que prove que há mais de um mediador. 15. Um texto da Escritura que prove que devemos orar pelos mortos. 16. Um texto da Escritura que prove que devemos jejuar nas sextas-feiras. 17. Um texto da Escritura que prove que o batismo lava o pecado original, faz cristãos, filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus. 18. Um texto da Escritura que prove que as crianças que morrem sem batismo vão a um lugar chamado limbo e que prove que tal lugar existe. 19. Um texto da Escritura que apoie o batismo de sinos. 20. Um texto da Escritura que prove que o homem deve ser perseguido e amaldiçoado por haver abandonado conscienciosamente a religião em que nasceu e aceitado a religião de Jesus Cristo. Então, esse artigo 20 aqui eu já vou comentar, né? Que aqui é o vitimismo protestante, né? Eles caluniam, blasfemam contra a Igreja Católica, mentem. E quando chega alguém para refutá-los, eles vêm logo se fazendo de vítima. Esse seu vitimismo aqui não funciona com a gente não, meu amigo. Então esses são os 20 pontos e completa-se um rapaz anônimo. Se porventura sua reverendíssima não apresentar estes textos, fica perante o respeitável povo manuriense provado que sua reverendíssima não conhece a Bíblia Sagrada. Olha aí a pretensão do rapaz. Ou que a religião tão ardorosamente pregada não é bíblica, ou prova os 2 pontos, isto é, que sua reverendíssima não conhece a Bíblia e sua religião não é verdadeira. Assinado embaixo, um crente. O codinome do anonimato das trevas, né? Um crente. E comenta assim o padre Júlio Maria esse desafio. Pois bem, provarei ao tal crente sem crença que o sacerdote conhece a Bíblia 1000 vezes melhor que os protestantes, que a religião católica é a única verdadeira. Veremos depois se tais pastores protestantes, que tanto gostam de fazer objeções, são capazes de compreender as respostas dessas objeções e têm a sinceridade de aceitar a verdade irrefutavelmente provada. Aqui estou para responder as objeções atiradas. Então ele começa respondendo as objeções naquela lista, no capítulo 7, né, devemos orar à Virgem Maria, que ele responde a primeira objeção, um texto da Escritura provando que devemos orar à Virgem Maria. Então neste capítulo ele trata justamente sobre a intercessão dos santos, né? E Nossa Senhora, sendo a rainha dos santos, todos os santos nós devemos um culto de veneração, e Nossa Senhora nós devemos um culto de superveneração, né? Então, é um culto de dulia aos santos, e Nossa Senhora é um culto de hiperdulia. Não é adoração, né? Adoração é o culto de latria, que devemos apenas a Deus. Então, dentre outras coisas, o padre Júlio Maria começa num tom mais moderado, vai engrossando o caldo, engrossando, até que o negócio fique irrefutável, né? Não tem como o protestante escapar. Então, dentre outras coisas, ele começa tratando sobre a parábola do rico e Lázaro, né? Em que o rico, mesmo estando no Hades, no inferno, ele intercedeu por seus familiares, né? Então, se num lugar terrível daquele, né, um condenado pode interceder por alguém, quanto mais os santos que estão no céu, né? Então eu me lembro que, uma época atrás, um amigo meu protestante me perguntou sobre a intercessão dos santos, né? E na época eu não sabia provar a intercessão dos santos, mas eu disse, olha, comigo funcionou. Eu rezei o texto, pedi a intercessão de Nossa Senhora e aconteceu um milagre, meu amigo. Aconteceu um milagre tão grande que eu fiquei me tremendo todinho. E
Minha esposa, que na época era protestante, né, ficou impressionada com o milagre. Ela disse, eu oro, e não acontece nada. E chega o Thales aí, orando sem muita fé, né, pedindo a intercessão do Nossa Senhora, acontece um milagre gigantesco desse, né? Então eu disse, ó, eu não sei provar, mas na prática acontece. Na época eu não sabia provar, hoje eu sei, né? Então ele vai evoluindo o argumento, vai mostrar que nós no céu seremos como anjos, e mostra o texto nas escrituras de anjos intercedendo pelos homens, né? Então se os anjos, que sempre foram seres espirituais, podem interceder por nós, quanto mais os santos, que participaram da fragilidade humana, né? Foram sujeitos às mesmas paixões que nós, então sabem das nossas fraquezas e podem, melhor do que os anjos, interceder por nós, porque entendem mais dessa fragilidade do que os anjos. Então, pessoal, se vocês ainda quiserem um complemento sobre a intercessão dos santos, né, quem tiver esse livrinho aqui, das meditações de São Tomás de Aquino para o tempo comum, leia a meditação de 4 de novembro, que é a invocação dos santos, e a meditação de 5 de novembro, que é a intercessão dos santos ante a Deus em nosso favor. Dará um complemento muito bom, né? Então, os santos que estavam aqui na Terra tinham que se preocupar com a obra de Deus, né, com o amor ao próximo, mas tinham que se preocupar também consigo mesmo, né, com a sua própria salvação individual. Então, lá no céu, como eles já estão salvos, eles não precisam mais se preocupar consigo mesmo. Podem exercer o grande ofício de amor que é orar por nós, nos auxiliar em oração diante de Deus. Então, capítulo 8 é a Imaculada Conceição, né, em que ele refuta o ponto 2 do desafio, que é um texto da Bíblia que prova que Maria foi concebida sem pecado. Então, ele vai discorrer sobre o dogma da Imaculada Conceição, né, e esse capítulo é belíssimo, cara. Não vou comentar porque o Marcelo disse que talvez ele comente este capítulo do livro, né, de tão belo que é e o tanto que ele gostou desse capítulo, né. Então espero que ele grave um vídeo aí comentando, né, que é maravilhoso. E nesse capítulo 8 ele ainda coloca um bônus, né. Ele diz, mesmo que a virgindade perpétua de Maria não esteja enumerada nos 20 pontos do desafio, mas ele disse que mesmo assim iria falar. Então ele fala aqui no tópico 11 em diante do capítulo 8, né, sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, né, genealogia de Jesus, sobre os supostos irmãos de Jesus, né? Então não esqueçam, pessoal, Maria foi sempre virgem, né? Antes, durante e depois do parto. Ah, mas como é que nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e Maria continuou virgem, né, com o ímen? Então a virgindade de Maria foi preservada miraculosamente. Então você me explique como é que Jesus atravessava paredes depois de ressuscitado com portas fechadas. Então, da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo atravessou paredes com porta fechada, ele atravessou a parede do ímen e a porta permaneceu fechada, meu filho. Então, miraculosamente. Então, Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Capítulo 9. São Pedro era celibatário, né? Um texto da Escritura que prova que São Pedro não tinha esposa. Então, na minha opinião, este é o capítulo menos sólido do livro, né? Mas não deixa de ser interessante os argumentos que o padre Júlio Maria coloca. Capítulo 10. Por que padre não se casa? Um texto da Escritura que prova que os ministros de Deus não devem casar. Então, ele coloca aqui o exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que era celibatário, o apóstolo Paulo era celibatário, os apóstolos, e o conselho que nosso Senhor Jesus Cristo dá, né, que aqueles que deixarem a casa, a família, né, pelo reino de Deus, receberão uma grande recompensa. Capítulo 11, São Pedro em Roma. Um texto da Escritura que prova que São Pedro foi bispo de Roma. Então, evidências históricas é o que não falta, né, que Pedro foi bispo de Roma. Né? É só você não ser ignorante nos textos da igreja primitiva, né? Que está tudo lá documentado historicamente. Ele faz uma belíssima abordagem de relatos históricos que São Pedro foi bispo de Roma, né? Inclusive uma de São Jerônimo que diz: São Pedro foi a Roma e aí ocupou a cátedra sacerdotal durante 25 anos. Então, São Pedro foi bispo de Roma por 25 anos. Né? E, por fim, ele prova biblicamente, né, que São Pedro estava em Roma e de Roma ele escreve sua primeira carta. Né? Capítulo 12. O Papa sucessor de São Pedro. Um texto da Escritura que prova que o Papa é vigário de Cristo, sucessor de São Pedro. Ele vai falar aqui um pouco sobre a sucessão apostólica, sobre que Pedro
é a pedra sobre a qual Cristo edificou a igreja, sobre a primazia de Pedro, sobre os demais apóstolos. Pedro foi encarregado de apacentar o rebanho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso aqui no capítulo 12. Capítulo 13, a confissão. Um texto da Escritura que prove que os padres podem perdoar os pecados. Então, isso aqui é extremamente fácil de provar, né? É só a gente ir em João capítulo 20, versículos 22 e 23. Se os protestantes pudessem, eles arrancariam esses versículos de suas Bíblias, né? Pena que não podem, né? Lutero falsificou muitos versículos, mas os protestantes não podem falsificar estes. Em que nosso Senhor Jesus Cristo estabelece ali o sacramento da confissão e perdão dos pecados e delegou esse sacramento aos seus sacerdotes, aos seus bispos, aos seus apóstolos. João 20, 22 e 23. Com isso soprou sobre eles: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Então chora, protestante. Não está aqui, meu amigo, provado biblicamente. O Marcelo enviou para nós, para a gente sorrir, um vídeo de um pastor que supostamente refutava biblicamente o sacramento da confissão católica, né? Em que ele cita o episódio da cura de um paralítico, né? Em que nosso Senhor Jesus Cristo, antes de curar o paralítico, ele diz: os teus pecados estão perdoados, né? Então os fariseus e os mestres da lei disseram, né? Quem é que pode perdoar os pecados senão Deus, né? Então está em alguns evangelhos. E vou citar aqui o de Lucas 5, versículo 21. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é este que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E ele diz: está vendo? Os fariseus e os mestres da lei estão certos. Só quem pode perdoar pecados é Deus. Então, os padres, os sacerdotes não podem perdoar pecados. Mas se o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, disse aos seus apóstolos: aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoarem os pecados não serão perdoados. E a observação do Marcelo Vergotti acerca do pronunciamento desse pastor foi: o cara preferiu ficar do lado dos fariseus do que do lado de Jesus, pô. Do lado dos fariseus contra Jesus. Poxa! Então você vê aí a tremenda malícia e imbecilidade desses pastores protestantes, né? O padre Júlio Maria faz uma abordagem muito interessante sobre a confissão, desde a prefiguração desse sacramento no Antigo Testamento, né? Em João Batista, que o pessoal ia ser batizado e antes de se batizar confessavam os pecados, né? Na igreja primitiva, Atos dos Apóstolos. Então o cara não deixa pedra sobre pedra, né? Que não seja derrubada nesses argumentos protestantes. Capítulo 14, a Eucaristia. Então o padre Júlio Maria coloca 3 pontos daquele desafio aqui, que estão relacionados, e ele responde aos 3 neste único capítulo. Um texto da Escritura que prove que o vinho na ceia do Senhor deve ser tomado apenas pelos padres. Um texto da Escritura que prove a existência da missa romana. Um texto da Escritura que prove que os padres têm o poder de mudar o pão em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste capítulo sobre a Eucaristia, o padre Júlio Maria vai responder essas 3 objeções protestantes e vai demonstrar 4 pontos aqui que ele enumerou. Primeiro, Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia. Segundo, a missa foi instituída por Jesus Cristo. Terceiro, o padre tem o poder de mudar o pão e o vinho no corpo e o sangue de Jesus. 4, basta a comunhão de uma espécie. Ele vai demonstrar esses 4 pontos aqui neste capítulo. E o que eu acho mais engraçado, para não dizer desastroso, é os protestantes de hoje em dia argumentando contra a transubstanciação eucarística, né? Não, é a presença unicamente simbólica de nosso Senhor Jesus Cristo, e outros: não, é a presença unicamente espiritual, né? Não existe a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Eu digo: meu filho, se o próprio Lutero, o pai de vocês, não conseguiu refutar esse ponto, ele era muito mais inteligente que vocês, né? Muito mais malicioso também. Foi o maior falsificador da Bíblia. Falsificou milhares e milhares de versículos da Bíblia para tentar jogar as Santas Escrituras contra a Igreja Católica. Só que existe um ponto que Lutero não conseguia refutar, que era justamente a presença real de Cristo na Eucaristia. Por quê? Porque já estava fresco na mente do povo. Toda missa há Eucaristia. Toda missa o padre diz, com a hóstia: isto é o meu corpo. E com o vinho: isto é o meu sangue, da nova aliança. Então, Lutero conseguia falsificar aqueles versículos que eram pouco lidos na missa.
Mas aquele versículo que era lido todo dia, que estava fresco na mente dos padres, sacerdotes, monges, do povo, Lutero não conseguiu falsificar. E ele mesmo diz aqui, ó, Padre Júlio Maria coloca algumas correspondências de Lutero, em que ele escreve de próprio punho. Em uma carta ao seu amigo argentino, é o nome da pessoa, argentino, falando sobre o texto evangélico, isto é o meu corpo, ele diz, Lutero diz, eu queria que alguém fosse assaz hábil para persuadir-me de que a Eucaristia não se contém senão o pão e o vinho. Esse me prestaria um grande serviço. Eu tenho trabalhado nessa questão a suar, porém confesso que estou encadeado e não vejo nenhum meio de sair daí. O texto do Evangelho é claro demais. Então Lutero pedia, pelo amor de Deus, para alguém fornecer para ele um argumento contra a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. Que aquilo ali, o pão, o vinho, as hóstias consagradas, não eram o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Lutero pulou feito cabrito, esperneou para falsificar a Bíblia nesse ponto e não conseguiu. Então ele inventou aquele argumento da consubstanciação, né? Para ser contra a Igreja Católica, não, contém a presença de Cristo também, né? Contém a presença substancial do pão, do vinho e também de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Só para ser contrário à Igreja Católica. O espírito revoltoso de Satanás, né? De se levantar contra Deus. E ele cita aqui outro trecho de Lutero que diz: a despeito de todos os meus desejos, diz Lutero, e de todos os meus esforços, jamais pude impelir o meu espírito a essa negação atrevida, ou seja, negar a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Nem Lutero, o maior falsificador da Bíblia, ousou negar a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo. E os protestantezinhos de hoje aí, é a presença unicamente simbólica, unicamente espiritual. Ele diz: a despeito de todos os meus desejos e de todos os meus esforços, jamais pude impelir o meu espírito a essa negação atrevida. E em outra parte, Lutero diz: a negação da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo é uma evidente blasfêmia, uma negação da verdade divina. E ele chama aqueles que negam a presença real de um bando de miseráveis endiabrados. Então é o próprio Lutero, o pai de vocês, protestantes, que diz que aqueles que negam a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia é um bando de miseráveis endiabrados. Eu tenho que concordar com Lutero, pelo menos nesse ponto, né? Vocês são um bando de miseráveis endiabrados e anticristo, né? Então, se vocês estão contra o Cristo, né, eu quero a distância de vocês, protestantes, né? Porque vocês estão caminhando a passos largos para o inferno, meu filho. Capítulo 15, os 7 sacramentos. Um texto da Escritura que prove que há 7 sacramentos. Então ele vai enumerar cada um dos sacramentos, demonstrar biblicamente a existência de cada um deles. E esse capítulo é bastante engraçado. Ele diz que os protestantes não sabem contar. Ele diz: vocês não deveriam acreditar na Santíssima Trindade, porque na Bíblia não tem o número 3, né? Então só porque não tem o número 7, vocês não acreditam nos 7 sacramentos, né? Esses povos protestantes que não sabem nem contar. Capítulo 16. O culto das imagens. Um texto da Escritura que prove que o uso de imagens foi recomendado por Jesus Cristo ou seus apóstolos. Então, pessoal, esse capítulo 16 aqui é maravilhoso. Então, não vou falar muito sobre ele, porque precisaria de um vídeo à parte tratando só sobre este capítulo aqui, de tão bom que ele é, e tão rico e complexo, né? Então, tem uma parte técnica aqui sobre o culto das imagens que eu vou saltar para o vídeo não ficar comprido nem complexo, né? Mas ele fala das imagens na Escritura, né, que os protestantes acusam os católicos de serem idólatras, que Deus mandou que não fizessem imagem. Isso é um absurdo, né? Deus mandou que não fizessem ídolos, mas imagens o próprio Deus mandou que fizesse, né? Temos a serpente de bronze, os querubins no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, né? Imagem de querubim no tabernáculo. Então, o próprio Deus mandou que fizessem imagens. E o próprio exemplo de nosso Senhor Jesus Cristo, que não está descrito na Bíblia, mas na tradição, em que ele deixou impresso no véu de Santa Verônica a imagem do seu próprio rosto, né? Quando Santa Verônica foi enxugar o suor de Nosso Senhor, no episódio em que ele estava carregando a cruz. E outra curiosidade que o Padre Júlio Maria coloca aqui, né, que eu fiquei sabendo há pouco tempo através do canal do Fábio Pentecostes,
é que o evangelista São Lucas pintou a imagem de Nossa Senhora, né? Olha que legal, né? Ele diz aqui na página 180, a tradição nos mostra igualmente São Lucas pintando a imagem da Santíssima Virgem, cujo original é exposto à veneração dos fiéis na igreja de Loreto. As catacumbas, que datam dos primeiros séculos do cristianismo, mostram em grande quantidade imagens e estátuas de Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, de São Pedro, de São Paulo e de outros santos dos primórdios do cristianismo. Então, nas catacumbas tem imagens e estátuas dos santos e do nosso Senhor Jesus Cristo datadas do primeiro século, né? E o próprio evangelista São Lucas pintou a imagem de Nossa Senhora. Então, é verdadeira maravilha isso aí, né? Capítulo 17. O purgatório, o limbo e o culto dos mortos. Este capítulo ele responde a 3 pontos daquele desafio protestante. Um texto da Escritura que prove a existência do purgatório, um texto da Escritura que prove que devemos orar pelos mortos, um texto da Escritura que prove que as crianças que morrem sem batismo vão a um lugar chamado limbo, e que prove que tal lugar existe. Então ele vai refutar cada ponto desse aí, que não dá para comentar aqui, porque ficaria muito extenso e complexo. Então tem que ser num vídeo à parte. Mas são belíssimos os argumentos dele. Capítulo 18. O único mediador. Um texto da Escritura que prove que há mais de um mediador. Então essa refutação aqui é de um equívoco protestante, né? Acreditar que os católicos afirmam que há mais de um mediador entre Deus e os homens. Não há. O único mediador entre Deus e os homens é nosso Senhor Jesus Cristo, homem. Mas Nossa Senhora é medianeira entre os homens e nosso Senhor Jesus Cristo. Por ser mãe de Deus, ela intercede por nós. E por Cristo ter recebido dela a natureza humana, imaculada, sem pecado, ela se torna medianeira de todas as graças. Capítulo 19. Jejum e abstinência. Um texto da Escritura que prove que devemos jejuar nas sextas-feiras. Então essa objeção aqui é bastante pueril, eu acho que nem é tão relevante para os dias de hoje, né? É aquela velha mania protestante de reclamar de tudo, né? Capítulo 20. O batismo. Um texto da Escritura que prove que o batismo lava o pecado original, faz cristãos, filhos de Deus, herdeiros do reino de Deus. Ele vai fazer um argumento aqui, bastante interessante, provando tudo isso aí, né? Que não é difícil de provar, né? A Bíblia está repleta de textos bastante sólidos para provar isso aí. Capítulo 21. O batismo dos sinos. Um texto da Escritura que apoia o batismo de sinos. Então esse protestantezinho aqui do desafio era tão burro que ele acreditava realmente que os católicos batizavam sino, né? E não, meu amigo, aí era só uma expressão popular que se referia à consagração do sino como utensílio para a obra do Senhor. Ele mostra aqui diversos casos de consagração dos utensílios, né? Do tabernáculo, dos utensílios do tabernáculo. Então é biblicamente comprovado, né? Essa objeção aqui foi apenas um equívoco causado pela ignorância do protestante, né? Ele pensava que batizava realmente um sino como se batizam seres humanos. Capítulo 22. Mudança de religião. Um texto da Escritura que prova que um homem deve ser perseguido e amaldiçoado por haver abandonado conscienciosamente a religião em que nasceu e aceitado a religião de Jesus Cristo. Então, esse último ponto do desafio desse crente anônimo aqui é justamente aquele vitimismo protestante, né? Em que o cara calunia a Santa Igreja de Cristo, blasfema contra a Santa Eucaristia, difama Nossa Senhora, e quando chega alguém para rebatê-lo, quando a gente revida suas calúnias com a verdade, eles vêm exigir respeito. Eu digo, meu amigo, vá para Catarina de Bora que o pariu, meu amigo, vá para o Lutero que o carregue. Eu não respeito vocês, porque eu não respeito mentiroso. E muito menos quem blasfema contra nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Se vocês são inimigos de Cristo, são inimigos meus também. E a única coisa que posso fazer por vocês é orar. Como Cristo disse, orai pelos vossos inimigos. Então é isso aí, pessoal. Oremos pelos protestantes que são inimigos de Cristo, inimigos da Santa Igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, para que se convertam de suas mentiras, de suas calúnias, de suas difamações, tanto contra a Santa Igreja, como contra a Mãe de Deus, como contra o próprio nosso Senhor Jesus Cristo presente realmente na Santa Eucaristia. Então, quem puder adquirir este livro, Luz nas Trevas, Erros e Objeções Protestantes, não se arrependerá.
fará uma leitura maravilhosa, medite, estude, compre e presenteie esse livro aos seus amigos. Quanto mais difundido for esse pequeno manual de apologia prática católica contra as terríveis obras diabólicas dos protestantes, mais a Igreja Católica tende a ganhar, né? Mas o corpo de Cristo se tornará consciente da sua verdadeira fé e não se abalará com nenhuma mentira vinda do príncipe das trevas. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.